Você já viu essa cruz? Ela não é só uma imagem bonita. Cada detalhe dela tem um significado profundo e está diretamente ligado a uma das maiores histórias da Igreja, a de São Francisco de Assis. A cruz de São Damião é uma cruz do tipo iconográfica, ou seja, é uma cruz pintada com imagens e símbolos. Ela foi feita no século XVII por um artista desconhecido em estilo bizantino, provavelmente por volta de 1100. Ela ficou famosa porque foi diante dela que São Francisco de Assis ouviu o chamado de Deus. Francisco entrou na capela de São Damião, que estava em ruínas, ajoelhou-se diante da cruz e ouviu Jesus dizer: "Reconstrói a minha igreja." A princípio ele entendeu que devia reconstruir fisicamente a capela, mas depois percebeu que o chamado era muito maior: renovar espiritualmente toda a igreja. O crucifixo original de São Damião está hoje sob os cuidados das Irmãs Clarissas, na Basílica de Santa Clara, em Assis. Sem o pedestal, ele mede 2,10 metros de altura por 1,30 metro de largura. Uma presença que impressiona não só pelo tamanho, mas também pela força do seu significado. Um dos elementos mais fortes dessa cruz é o Cristo, que aparece ali. Ao contrário de outras imagens da crucificação, onde Jesus está sofrendo ou morto, aqui ele está vivo, de olhos abertos. Isso nos mostra que a cruz não é o fim, mas o início da vitória da vida sobre a morte. Cristo está de pé com os olhos alinhados e não curvado como em outras representações. E note, parece até que ele quase sai da cruz. Isso nos aponta para a ressurreição. É a cruz gloriosa. Você observa também uma parte preta pintada atrás de Jesus e também nos seus pés. Isso representa o sepulcro vazio. E o vermelho é o vermelho do amor que supera a morte e nos dá a vida. Em torno da cruz você também observa esses elementos que simbolizam a videira, que nos remonta à parábola contada por Jesus no Evangelho de São João, capítulo 15, onde ele se compara a uma videira verdadeira e seus seguidores, os seus ramos. Em cima da cabeça de Cristo está escrito em latim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Inscrição essa que foi colocada na cruz de Jesus por ordem de Pôncio Pilatos, segundo os evangelistas. Lá no topo da cruz, bem na extremidade superior, a gente encontra uma segunda imagem de Cristo, menor, dentro de um círculo vermelho. Essa cena representa a sua ascensão ao céu. Ele segura a cruz como se fosse um cetro, símbolo da sua vitória sobre a morte. Está vestido com roupas brancas e douradas, o branco representando a pureza, e o dourado a sua realeza, a sua majestade. Sobre os ombros uma estola vermelha, sinal claro de que ele é o sumo sacerdote. Sua mão direita aponta para o alto, indicando o céu, o Pai. E ali acima dele está a mão de Deus Pai. Uma mão que abençoa, que acolhe o Filho de volta ao céu. Ao redor, os anjos, quase como em festa, recebem Cristo em sua glória, como quem diz: "Bem-vindo de volta ao céu." Vamos olhar agora para quem está ao lado de Jesus na cruz. Aqui está a Virgem Maria, com uma expressão serena. Ela representa o acolhimento junto à missão do Filho. E ao seu lado, São João Evangelista, o discípulo amado, aquele que ficou fiel até o fim. Ambos ao lado da chaga aberta pela lança que se jorrou sangue e água, que está banhando João e assim como o banhou também nos banha hoje. Banha toda a humanidade. Já à esquerda de Jesus estão Maria Madalena, símbolo da conversão e amor profundo, Maria de Cleófas, uma das mulheres que seguiu Jesus, e ambas foram as primeiras testemunhas de Cristo ressuscitado, e o centurião romano, representado com a mão levantada, como quem reconhece: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Na sua outra mão ele aparece segurando o que parece ser um pergaminho, mas na realidade é um pedaço de madeira, fazendo referência à construção da sinagoga, em que ele é o construtor. Citação direta do Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, versículo 5. Atrás do centurião, em seu ombro, a gente observa uma cabeça, possivelmente representando o seu filho, aquele que foi curado por Cristo. E ainda atrás da cabeça tem outros círculos vultos, cabeças, que representam os familiares desse centurião, já que a palavra de Deus vai nos dizer que
que toda a família dele abraçou a fé em Jesus. Então, nessa imagem, fica essa representação. Ainda ao lado de Cristo, mas em figuras menores, nós temos o soldado, que é chamado de Longuinho, São Longuinho pela tradição, aparecendo embaixo da imagem de Nossa Senhora e São João. Ele foi quem transpassou a lança do lado de Jesus. E do outro lado está o soldado romano que encharcou uma esponja de vinagre e deu a Jesus na cruz. Existem algumas figuras do lado de Cristo que são anjos. Observamos aqui embaixo da mão e estão com as mãos elevadas como se estivessem proclamando a ressurreição e a ascensão de Jesus. Nos extremos temos duas figuras, uma lado a lado, que podem ser anjos, mas muitos dizem que podem também representar as demais testemunhas da ressurreição de Jesus, ou os ladrões que estavam junto de Cristo, lado a lado, com ele na cruz. Não há aqui um consenso para essas duas imagens. Na parte inferior da cruz há figuras menores. A imagem está desgastada e não dá para ver muito bem. Aqui a gente consegue ver bem apenas dois personagens, no máximo parte de mais um. Mas no ícone original são 6 personagens ao todo, que estão na base da cruz de São Damião, em que o próprio São Damião aparece ao lado de outros santos. São Rufino, que é o patrono de Assis, São Miguel, São João Batista, São Pedro e São Paulo, representando as igrejas da região de Assis. No meio da perna de Jesus você encontra a figura de um galo. É claro que você já irá associar ao galo da referência do episódio em que Pedro nega Jesus. A cruz de São Damião não é só uma imagem bonita e antiga, ela é um chamado. Assim como São Francisco foi tocado por ela, nós também somos convidados a olhar para essa cruz e escutar: reconstrói a minha igreja. Pode ser a igreja física, a comunidade, mas também o nosso coração, a nossa fé, as relações que precisam ser renovadas. E claro, Cristo simbolizando a vida. Não paramos na cruz. A nossa fé não para na cruz. A cruz é o sinal de amor de Deus por cada um de nós. E através dela, esperamos a sua vinda gloriosa, para alcançarmos a vida eterna. É Cristo dizendo que as cruzes virão, o sofrimento virá, mas sejamos fortes e perseverantes, olhando para o amor supremo que venceu a cruz e nos abriu o caminho de salvação.